Porque quando colocaram, talvez, nesse PowerPoint aí geral da programação, talvez não tenha vindo áudio. Dentro de instantes, o sábado é esse lembrete de que não importa a sua classe social, não importa de onde você veio, nesse dia todos são filhos. Todos relembram que foram criados com um propósito, criados por um Deus cheio de amor, que se preocupa em detalhes com a nossa vida. Se preocupa tanto que criou esse dia especial para que a gente estivesse juntinho dele. Vamos. Agora a gente pode cantar junto. Entro no teu templo. Entro no teu templo, santuário no Eu quero, diga. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar. Mas qual que é a ação de Deus depois de 6 dias? Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Diga. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Imagina que dia especial, Adão e Eva depois de criados, depois agora, primeiro sábado juntos, diante do próprio Criador. Um dia a gente vai voltar a viver com essa comunhão, viver na eternidade com o nosso Deus face a face. Tenho certeza que o sábado vai ser com certeza sempre inesquecível. Depois de 6 dias, Depois de criar a vida, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. de um sábado ao outro, De um sábado a outro vamos juntos adorar na
eternidade diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Quero ouvir sua igreja dizendo agora: entro no teu templo, santuário no diga, eu quero te adorar. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Aleluia. Feche seus olhos assim como você está. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque em Tua presença existe plenitude de alegria. Em Tua presença nos sentimos parte dessa família, Senhor. Da família do Teu povo, da família do céu. E muito obrigado porque durante essa semana estivemos juntos em família, com os nossos filhos, com essas crianças tão especiais que queremos guiar para o reino dos céus. Mais uma vez fala conosco, abrimos a Tua palavra, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir a algum dos adolescentes da igreja aqui para me ajudar com um microfone, para segurar para mim aqui, para a gente fazer uma coisa aqui. Pastor, algum dos seus filhos está aqui? Ou algum dos adolescentes? Cadê? Você foi a escolhida, a eleita pela comissão da igreja, que rapidamente aqui... Pega o microfone para mim, por favor. Eu vou precisar da sua ajuda. Olha só. Onde tem o microfone? Tem aqui, temos alguns microfones aqui. Como foi gostoso a gente passar a semana em família, né? Quantos aqui pais foram pelo menos uma vez junto com os filhos aqui durante a semana? Cadê aqui, ó? Pais, mãe, pais, eu falei pais, né? No sentido pais e mães. Muito bom, muita gente, foi muito gostoso. Só que eu quero fazer uma entrevista aqui com alguma criança. Tem alguma criança aqui que tem entre 6 e 10 anos? Entre 6 e 10 anos, levanta a mão, 6 e 10 anos, aqui, algumas aqui. Então, olha só. A minha pergunta é a seguinte: é muito legal a gente ter a nossa família, mas é muito bom também a gente conhecer um pouco mais sobre a nossa família, como é que foi. Por exemplo, você que tem entre 6 e 10 anos, você sabe como os seus pais se conheceram? Você sabe? Tem alguma criança aqui que sabe como... tem uma aqui, ó. Julie, vem cá. Como os seus pais começaram a namorar ali, você lembra disso? Ali atrás, ali, ó. Vamos lá, quero ver aqui. Atenção, lá vem. Só conta o que pode contar, tá bom? Se tiver alguma coisa assim que não pode contar, a gente deixa entre família. Fala pra gente. Acho que seu microfone está desligado. Peraí, rapidinho. Dá uma olhadinha aí. Pronto, agora sim. Gente, vamos ouvir a história dela. Olha, crianças. Fala. Um amigo do meu pai apresentou ele pra minha mãe, aí... só isso. Foi um amigo, mas que amigo legal esse amigo. Você já viu esse amigo? Seu pai já te falou quem era? Papai, como é o nome dele? Nem lembro mais. Na verdade não era amigo, né? Na verdade era um colega de escola. É amigo da onça. Que isso, jamais. Colega de escola, que legal. Então, seus pais começaram a namorar, eles eram novinhos? Você acha? Eles eram novinhos quando começaram a namorar? Sim. Sim, mas você não vai namorar muito cedo, né? Você não vai, né? Pô, parabéns, continue assim. Alguém mais aqui lembra? Alguém sabe aqui? Aqui, ó. O Pedro, nosso pastorzinho de hoje. Pedro, como é que seus pais começaram a namorar? Fala pra mim. O meu pai, ele tinha uma irmã que morava em Pouso Alegre e minha mãe tinha um avô que morava em Pouso Alegre também. Eles eram da mesma igreja, então nas férias
nas férias, a minha mãe ia para a igreja e meu pai também. Então, lá eles se conheceram, ficaram juntos, depois saiu, depois entrou de novo. E viveram felizes para sempre. Olha só, eu quero fazer uma outra pergunta agora. Eu quero saber uma característica boa que você, filho, vê no seu pai e uma na sua mãe. Uma característica boa, uma coisa boa. Deixa o Pedro que já está ali, ó. O Pedro já quer falar já. Já deixa ali, ó. É boa, viu? Uma característica boa do pai e da mãe. Vamos lá. Do meu pai, boa. Do meu pai, não precisa ficar assustado, não. Do meu pai é porque ele é um enfermeiro, então quando eu crescer eu queria ser um médico. E da minha mãe, não sei. São tantas características que é difícil escolher uma. Porque ser mãe já é uma característica boa, né? Então, o que mais que tem? Pronto, você vai ter que pensar de novo com sua mãe. Ela tá sorrindo, ela tá um pouco chateada com você, tá, Pedro? Só para avisar. Alguém mais quer falar uma característica boa do seu pai e da sua mãe? Vamos lá, aqui. Quem mais? Quem não falou aqui? Tem alguém do lado de cá? Uma característica boa do seu pai e da sua mãe? Bora, gente! Vai aumentar a mesada se for uma coisa boa. Do Pedro diminuiu. Aqui na frente, aqui, ó. Vamos cá. Uma característica boa do seu pai e da sua mãe. Vamos lá. Do meu pai, eu tenho a cara do meu pai. E da minha mãe... eu tenho... Não tem que ser uma característica, uma coisa que você gosta na sua mãe. É mais fácil de falar assim. Talvez o errado fui eu com a minha pergunta, né, gente? Ela sorri muito. Ela gosta de sorrir muito, é feliz, engraçada. Olha só, que legal. Uma característica muito boa. Mais uma criança para falar essa característica aí, do pai ou da mãe. Uma característica boa. Característica não, uma qualidade. Uma coisa boa. Coisa boa dá para entender, não dá para entender, gente? Coisa boa. Ela de novo ali, ó, amarelinha. Algo que você goste. Característica em inglês é física. Ok. O meu pai é engraçado e a minha mãe Alguma coisa está acontecendo com as mães dessa igreja. Pastor. Minha mãe cuida de mim? Sim! Que maravilhoso! Agora, atenção. Se essa pergunta não deu certo, a próxima agora vai ser um fiasco, mas eu vou ter que fazer porque está no meu schedule. Eu vou começar a usar palavras em inglês aqui para ver se vocês me compreendem melhor, tá bom? Eu preciso... Vocês falaram aqui, o Pedro falou quando vocês começaram a namorar, né? O pai e a mãe. Eu quero alguma coisa que deu errado no começo do namoro dos seus pais, que quase eles não ficaram juntos. Eita! Eu vou dar um exemplo. Mas, olha, primeiro vejo se vocês podem falar isso, ok? Vocês vão entender o meu ponto. Quando eu comecei a namorar a Marla... Cadê a Marla? Aqui. Quando eu comecei a namorar a Marla, nós éramos amigos há 7 anos e deu um clique assim, tipo assim, por que não? Se a gente é tão amigo, porque a gente não pode namorar. E aí eu ia pedi-la em namoro, eu ia me declarar para ela, tipo, amanhã. Amanhã seria o Dia Internacional da Mulher. Tinha comprado umas flores, tal, estava tudo esquematizado e eu ia pedi-la em namoro. Em namoro não. Tipo isso, mas eu ia me declarar para ela no dia seguinte. Mas aí ela me mandou mensagem dizendo que um teologando, um aluno de teologia, tinha pedido para ir visitar a faculdade dela com ela. Ele tinha carro, ela ia de van e tal. E aí ele queria conhecer o curso dela, porque ela fazia faculdade, não sei aonde, interessante que ele tinha interesse nessa faculdade. E aí ele pediu para levá-la e foi com ela nessa noite que antecedia a minha declaração. E eu falei, cara, ele vai se declarar para ela, certeza. E aí eu fiquei bem desesperado. E aí qual foi a minha técnica?
Eu sabia que ele ia pegá-la às 7 horas da tarde, né, comecinho da noite, e ia devolvê-la às 10 horas da noite em casa. Das 6 às 10, eu fiquei mandando mensagens de texto para ela, todo o tempo, inclusive falando do cara. Falando assim, esse cara vai te pegar, ele vai parar o carro no matagal aí, cuidado, menino, não sei o que lá. E eu fiquei assustando ela, e ela o tempo inteiro, ela ficava assim, rindo, ela com ele no carro, assim. E ela não deu atenção para ele, e graças a Deus deu certo a minha estratégia. E no outro dia eu me declarei para ela e deu certo. Eu quero 2 crianças, alguma coisa que quase não deu certo. Oi. Você quer falar? Ah, opa, por favor. Eu posso falar? Pode. Meça as suas palavras. Meu pai foi pro Chile por 5 anos, quando eles estavam namorando. E ela ficou muito brava. Porque coisas aconteceram. Mas deu certo. Eu acho que sim. A Carol, cadê Carol? A Carol disse que queria... Carol, eu só vou deixar você falar porque eu gosto muito da sua mãe. Olha, eu não vou falar porque minha mãe vai me bater quando eu chegar em casa, então eu prefiro não falar. Tá bom, mas eu sei a história dela é bem engraçada, pena que ela não vai contar. Mas ok. Mais um? Agora, fale agora para sempre. Todo filme, a gente encontra um casal que está junto e ali por algum motivo eles se separam e depois eles voltam e tudo dá certo depois de novo, né? Obrigado, tá bom? Obrigado. Uma saudação J aqui para a nossa amiga aqui. Eu quero falar de uma família que estava dando certo e depois deu errado e todas as famílias da Bíblia, a gente vai ver, são famílias como a nossa. Famílias que têm características boas, famílias que têm características ruins. Se a gente olhar, por exemplo, a família de Davi. Davi, ele criava alguns filhos meio mimados. Na filha de Davi, teve casos entre irmãos bem complicados, né, que a gente é melhor nem mencionar aqui por causa das crianças. Família, por exemplo, de Adão e Eva, onde a gente vê Adão e Eva esperando que talvez o primeiro filho deles fosse já ser o Messias, o libertador, a gente encontra o primeiro assassinato. A gente encontra a família de Eli, o homem que era líder religioso, mas que na família ali, ele não soube criar os seus próprios filhos, filhos rebeldes, filhos que faziam o que era errado. A gente encontra na história da Bíblia famílias reais, famílias com cheiro de humanidade, com cheiro de vida real. Mas uma coisa que me chama muita atenção na história da família de Jesus é o seguinte: a gente encontra algumas características muito especiais da família de Jesus. Crianças, me ajudem. Vocês conseguem encontrar pelo menos uma característica boa na mãe de Jesus? Conseguem, né? Crianças, uma característica boa na mãe de Jesus. Cadê? Quem me ajuda? O problema não é com a mãe de vocês, é com as mães em geral, eu acho, né? Olha só, você sabe que a mãe de Jesus, ela era bem nova, as mulheres casavam novinhas naquele tempo. Imagina que alguém chegasse assim e dissesse assim, ó, você vai ter um filho agora. Mas eu não estou preparada. Você vai ter um filho, e ela diz, tudo bem, que se cumpra em mim a vontade de Deus. Olha que legal, ela era uma pessoa submissa, é uma pessoa que queria que a vontade de Deus fosse feita na vida dela. Isso é muito legal. Maria tinha muitas características legais. Uma outra que eu imagino, é uma coisa da minha cabeça, mas sim, se ela foi escolhida para ser a mãe do Messias, eu imagino que ela esperava o Messias. Eu tenho uma cena na minha mente, Maria, adolescente, com a janela aberta, e conversando com Deus, e perguntando, quando é que a profecia vai se cumprir e o Messias vai vir? Deus, quando é que isso vai acontecer? E ela nem imaginava que ela seria a mãe do Messias. Ela, com certeza, ela era uma pessoa muito especial e que amava muito a Deus, assim como muitas crianças aqui hoje que estão com a gente. Fala para mim uma característica de José, que você lembra da história da Bíblia. Fala para mim, José, era um homem que... Oi? Focado. O que mais? Pode ser em inglês mesmo. Sempre amava Deus. Sempre amava Deus também, porque Deus escolheu também, de certa forma. Gabriel, fala, Gabriel. Fiel. Fiel, muito bom. Ele era trabalhador. O que você ia falar, Pedro? Você ia falar isso? Ah, Pedro, desculpa.
Tá bom. Gente, desculpa quem está ali na frente, vou chegar aqui no Pedro aqui. Pedro, mas eu quero ouvir na sua voz, o que José fazia? Trabalhador e para minha mãe uma heroína. Ah, ok, quem não percebeu, ele se redimiu agora e falou uma característica da mãe dele, né? A mãe é uma heroína, ok, e José, parabéns, você aumentou sua pontuação com a sua mãe agora. José, e agora era um homem trabalhador, com certeza um homem muito especial. E eu vou te falar, Pedro, uma outra característica de José, muito boa. Eu falei para vocês quando às vezes no namoro tá ali e às vezes tem uma briguinha, tem alguma coisa que dá errado, às vezes acontece assim. E aparentemente o namoro não vai dar certo, ou o casamento não vai dar certo. Com José, gente, aconteceu uma coisa muito séria, porque Maria ficou grávida, certo? Ficou grávida de Jesus. Jesus estava na barriguinha dela. O Espírito Santo fez com que Jesus ficasse ali na barriga de Maria. Só que ela não era casada com José. E uma mulher naquele tempo, se ela ficasse grávida sem estar casada, era difícil. Elas podiam até ser mortas, era uma coisa muito... ser apedrejadas, a lei era bem rigorosa. E aí sabe o que o José pensou? O José pensou assim, ó, Maria está grávida e ela não está grávida de mim. Maria, ela deve ter me traído com alguma outra pessoa. Mas eu sei que Maria é uma pessoa muito boa. Eu não quero difamar Maria. Eu não quero falar mal de Maria. Eu não quero que as pessoas batam em Maria ou prendam Maria porque ela fez isso. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar de cidade. Eu vou largar Maria secretamente. Vou sair para que as pessoas não descubram o que aconteceu. Vejam, José era um homem que mesmo se sentindo assim tão mal, ele não queria o pior para Maria. Ele era um homem, que palavra a gente poderia dar para isso? Um homem íntegro, justo, um homem perdoador, talvez. Ele queria o melhor para Maria. Olha que homem especial. Mas a gente sabe da história depois, o anjo aparece para José também, e eles continuam juntos, e eles vão formando essa família tão bonita. Mas tem mais gente na família de Jesus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo. Crianças, vocês trouxeram a Bíblia aí? Não. Você vai pegar uma Bíblia do lado de alguém aí, ó. Todo mundo, quero ver todas as crianças com a Bíblia, e a gente vai abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6. Vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos. Marcos, capítulo 6, versículo 3. E eu vou pedir para alguma criança ler para a gente o texto, tá bom? Marcos, capítulo 6. Eu quero uma criança que não participou ainda. Eu sei que temos muitos talentos nessa igreja. Já tem lá, rapaz, que legal. Eu já vou chegar lá. Todo mundo abrindo em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Você vai ler para a gente em português, ou em inglês, ou em espanhol? Português? Fala seu nome para a gente. Stephanie. Stephanie. Gente, olha que voz bonita. Cuidado para vocês não se emocionarem com a leitura do texto dela, tá bom? Lê para a gente, Stephanie. Não é esta o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simeão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? Até aí. Obrigado, muito legal. Marcos, temos até plateia aqui torcendo aqui pela leitura da amiga. Muito bem. Marcos 6:3. Crianças, vocês viram o que a gente acabou de ler? Alguém perguntou assim, ó, não é de carpinteiro, está falando de Jesus. Filho de Maria, irmão de... Jesus tinha irmãos? Olha quantos irmãos aqui. Tiago, José, Judas e Simão. E não vivem aqui entre nós suas o quê? Jesus tinha irmãs também? Quantos homens menciona aí? Crianças, me ajudem. 4 homens. E se está falando irmãs, pelo menos eram quantas? Pelo menos eram 2. Então Jesus tinha pelo menos quantos irmãos? 6 irmãos. Alguém aqui tem muito irmão? Muito irmão. Pode ser dos grandes também.
Alguém aqui tem muito irmão? Você tem quantos irmãos? 5 irmãos? Você? 10 irmãos? Que legal. Alguém dá mais? 11? Alguém dá mais? 16. 16 no total. Alguém dá mais? 16 irmãos. Casa cheia deve ser muito engraçado, mas deve dar um pouquinho de trabalho. Algumas coisas aí de casa cheia. Eu tenho 2 irmãos só, alguns que têm muitos irmãos aí. Você lá atrás, bonitão, você quer falar também? É? Fala pra gente então. Eu não ouvi, mas deve ser legal. Muito bom, muito bom. É muito legal ter muitos irmãos. Oi? Tá, ele estava dizendo que o pai dele tem 22 irmãos. Ok, você ganhou. Que bom que você falou. Você tem o prêmio aí. Família Casa Mais Cheia. Aqui, Jesus, crianças, vocês vão me ajudar nos nomes dos irmãos de Jesus, tá bom? Fala comigo, ó. Tiago, José, Judas e Simão. Ok? Vamos decorar os irmãos de Jesus aí? Vamos lá? Tiago, José, Judas e Simão. E as irmãs, a gente não sabe o nome dessas irmãs aqui. Então, gente, que legal. Quem eram esses irmãos de Jesus? A gente tem 3 versões, 3 correntes que a corrente católica acredita que eram primos de Jesus, tal, mas a gente tem uma palavra específica para primos, então a gente não imagina que seriam primos. Outros dizem que seriam filhos de José e Maria, nascidos depois de Jesus, então teria tido Jesus, depois outros irmãos, mas a versão que a gente acredita, que é a terceira, que eram filhos só de José. Então provavelmente José teve um primeiro casamento, ficou viúvo, e aí depois então ele teve... foi pai de Jesus ali, junto com Maria, né? Foi esse pai de consideração de Jesus, mas esses irmãos de Jesus, que eram filhos de José, conviviam com eles ali. Só para a gente entender aqui um pouco melhor, 3 motivos para a gente confiar nessa informação. Na cruz, quando Jesus está na cruz, ele fala com João, e ele dirige algumas palavras para João, o discípulo João, a respeito de Maria. Alguém lembra? Ele fala assim: João, aí está tua mãe. A gente entende nas entrelinhas talvez que não tinha ninguém para cuidar ali mais de Maria, e ali Jesus pede para que João cuide da sua mãe. Um outro momento também a gente percebe sempre na história de Jesus, esses irmãos de Jesus tentando interferir no ministério de Jesus, como irmãos mais velhos. Eles tentam tentam manipular o ministério de Jesus, como se fossem irmãos mais velhos, e a irmã White sempre menciona esses irmãos, sempre como os chama de filhos de José, os filhos de José, os filhos de José. Naquele momento da cruz, a gente percebe que Maria estava sozinha, porque José já tinha morrido. José, crianças, o pai de Jesus, né? O pai era Deus, mas o pai que cuidava aqui na terra de Jesus, ele morreu em algum momento. A última vez que a gente encontra José, o pai de Jesus na Bíblia, foi quando Jesus tinha 12 anos, e ele foi lá para o templo ser apresentado. Depois a gente não ouve mais falar de José. Deve ter sido bem triste, em algum momento José morreu. Então, entre os 12 anos e os 33 anos ali, quando Jesus morre, em algum momento ali, José, ele descansou, ele faleceu, e aí Jesus teve essa tristeza, com certeza, na vida dele. Uma coisa importante que a gente vê, é que Jesus, ele teve uma vida exatamente como a nossa vida, uma família cercada de dificuldades, cercada de problemas. E eu queria ver um texto com vocês que fala um pouquinho de como ele teve que lidar com os irmãos dele. Como foi essa vida com os irmãos. João capítulo 7, quero que as crianças abram também comigo, tá bom? Livro de João, capítulo 7, versículo 5, a gente vai ler mais um texto que fala dos irmãos. E eu quero falar que se tiver alguém que está brigado com o irmão hoje, olha só, hein? Alguém que tiver brigado com o irmão, você vai ver que o seu irmão é um fofo comparado com os irmãos de Jesus, tá? João capítulo 7, a gente vai ler do comecinho aqui. João capítulo 7, quero que as crianças abram também, tá bom? Comecinho de João capítulo 7, lá diz o seguinte, a partir do versículo 1.
Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. Crianças, quem foi falar com Jesus? Os irmãos. Como é que era o nome dos irmãos de Jesus? Tiago, José, Judas, Simão. Você de vermelho, como é que é o seu nome? Guilherme. Guilherme está afiado aí. Gostei de ver, Guilherme. Então, aqui fala que os irmãos... Se conseguirem aumentar meu retorno de voz só um pouquinho, para eu não... Que eu estou... Minha garganta já... Depois, esse é o 11º culto que estamos fazendo com vocês, gente. Né? Então, de músicas eu vou contar, mas talvez 40 e alguma coisa. A garganta já não está ajudando muito mais. Olha o que diz aqui, ó. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser reconhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Olha isso aqui, se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Presta atenção numa coisa comigo aqui. Os irmãos, eles perguntam: se você faz realmente isso que você faz, se você realmente diz aquilo que você é, aquilo que você diz que você é. E aí o versículo 5, olha, pequenininho, mas bem triste, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Eu quero dizer para você que, embora a gente veja algumas, naquelas Bíblias, né, ou aquelas Bíblias protestantes mais antigas, ou aquelas Bíblias católicas, a Sagrada Família, e a gente vê José, Maria, Jesus e aquela coroazinha, aquela auréola em cima, perfeitos. Jesus viveu numa família imperfeita, assim como você também vive. E uma das coisas mais difíceis que Jesus teve que enfrentar na sua vida foi a incredulidade dos seus próprios irmãos, desses seus meio-irmãos que viviam na sua casa, que viviam com ele. Aqui, eles estão dizendo assim, ó, vai ter festa em Jerusalém, todo mundo vai para Jerusalém. Se você é o profeta que você diz que você é, vai para Jerusalém e se manifeste ao mundo. Eles estão sendo bem irônicos, na verdade, eles queriam que Jesus quebrasse a cara, eles queriam que Jesus fosse desmascarado, e que Jesus chegasse lá para se proclamar então o Messias, e aí então ele fosse ridicularizado, e as pessoas percebessem que ele não era quem ele dizia ser. Ellen White chega a falar que na casa de Jesus o clima era tão pesado, era tão tenso dentro da sua própria casa, que muitas vezes ele preferia ir dormir na casa de Lázaro, Maria e Marta, onde ele encontrava aconchego, encontrava amor. Ellen White fala também que os irmãos, eles eram tão ruins, às vezes quando tinha, por exemplo, alguém que estava pedindo esmola, os irmãos de Jesus chegavam lá, crianças, olha o que esses irmãos de Jesus faziam, chegavam lá e chutavam o mendigo, faziam brincadeira com o mendigo. Aí diz que Jesus, quando via aquela situação, Jesus ia lá e cuidava daquele mendigo. Diz que Jesus às vezes pegava o seu próprio prato de comida. Jesus não era rico. Jesus pegava o seu próprio prato de comida e dava para aquele mendigo que os irmãos tinham brincado com ele. E os irmãos ficavam indignados, porque Jesus era tão bonzinho, que era um contraste muito grande com a ruindade do coração deles. Jesus sofria dentro da sua própria casa, e Jesus, ele tentava com certeza fazer com que seus irmãos fossem diferentes. Crianças, que tipo de irmãos vocês são? Não viva brigando com o seu irmão. Você que é irmão mais velho, você cuide do seu irmão, sabe, proteja o seu irmão. Seu irmão quer aquilo e você quer também, deixa um pouquinho para ele. A gente precisa aprender um pouquinho mais a sermos irmãos mais amáveis. Jesus amou muito seus irmãos, mesmo os seus irmãos sendo tão ruinzinhos. Eu vou ler um texto do Desejado de Todas as Nações, diz assim, ó: que apoio teria Cristo encontrado em seus parentes terrestres, houvessem eles crido nele como enviado do céu, e com ele cooperado na obra de Deus. Sua incredulidade lançou uma sombra sobre a vida terrena de Jesus. Foi uma parte da amargura daquele cálice de aflição que esgotou por nós. Parte do cálice de amargura, veja, que Jesus enfrentou ao vir a essa terra, foi estar dentro da sua própria família,
uma família imperfeita, uma família como a sua. A família de Jesus era uma família que passou por desestrutura familiar. A gente viu que Jesus ele era filho dentro de um segundo casamento, onde o pai agora morre. Jesus ele tinha uma família pobre. A gente sabe que a família era pobre porque quando eles oferecem aquele sacrifício de uma pombinha, era o sacrifício mais simples, das pessoas mais simples. Mesmo eles tendo recebido aquele ouro, incenso e mirra, eles usaram aquele dinheiro para se manter quando eles viviam ali no Egito. Jesus era de uma família pobre. Jesus entende as necessidades que nós passamos. Jesus vivia numa família onde as pessoas não entendiam e muitas vezes não criam nele. Jesus vivia numa família onde as pessoas às vezes talvez nem entendiam a preciosidade de quem era ele. Você sabia, Ellen White também fala, que a incredulidade dos irmãos de Jesus era tão grande, o descrédito, ele, filho de Deus, Messias, coisa nenhuma, que Maria, veja, Maria em alguns momentos, ela chegou a ter dúvidas a respeito de quem era Jesus. Veja, Maria, que ficou grávida de Jesus de maneira miraculosa, através do Espírito Santo, a própria Maria chegou a duvidar em algum momento, por causa das críticas e da dúvida dos próprios irmãos. Quando Jesus aos 12 anos vai para o templo, crianças, o que acontece? Jesus vai para o templo com 12 anos, as caravanas vão embora de volta para casa, e o que acontece com Jesus? Que criança que lembra? O que acontece com Jesus? Ele vai junto com o pai e a mãe? Sim ou não? Não. Eles perderam Jesus. Veja, olha o que Ellen White fala. Se José e Maria houvessem firmado a mente em Deus, mediante meditação e oração, teriam avaliado a santidade do depósito que lhes era confiado, e não teriam perdido de vista a Jesus. Pela negligência de um dia, perderam o Salvador. Custou-lhes, porém, 3 dias de ansiosas buscas o tornar a encontrá-lo. Mesmo quanto a nós, por conversas ociosas, por maledicências ou negligência da oração, podemos perder num dia a presença do Salvador e talvez leve muitos dias de dolorosa busca o tornar a encontrá-lo e reconquistar a paz que perdemos. Veja, aqui diz que mesmo Maria e José sendo tão cuidadosos, em algum momento eles foram negligentes. Jesus estava absorto. Ellen White fala que aos 12 anos, quando visitou o templo, quando ele viu todo aquele cerimonial, quando ele viu o cordeiro, foi naquele momento que perfeitamente, de maneira mais forte ele entendeu: eu sou esse cordeiro. E aí ele começa agora a conversar com aqueles líderes religiosos, e ele fica ali tempo, e José e Maria por negligência esquecem. Gente, não sei se alguém aqui já perdeu um filho. A gente nunca... Aquela coisa de 2 segundos em casa, né? Cadê? Está ali. Mas perder assim 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, deve ser horrível. E aqui eles perdem Jesus, eles perdem o Criador de todas as coisas. E Ellen White, ela diz que foi por negligência, falta de oração, falta de cuidado. A família de Jesus era uma família imperfeita como a nossa. Mas eu quero ler um último texto para você, que está no livro de Atos. Atos capítulo 1, você pode abrir sua Bíblia um pouquinho para frente, a gente estava em João. Crianças, eu quero a ajuda de vocês pela última vez agora. Atos capítulo 1, aqui Jesus está indo para o céu, aqui Jesus está indo embora. E aí Jesus fala as últimas palavras para os seus discípulos, para uma multidão de pessoas que estavam ali com eles. E aí, em Atos capítulo 1, a partir do versículo 12, eles vão voltar para Jerusalém. Crianças, eu vou ler aqui, Atos capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz lá. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, e aí continua falando o texto. Aí, versículo 13, olha o que diz. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André. E aí fala o nome dos discípulos aqui. Olha que legal. Mas olha o versículo 14. Olha o que está escrito aqui.
Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e quem, com mais aqui? Quem mais está aqui? Lê de novo. Com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos? Com os irmãos dele. Peraí. Mas os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. A gente até viu o texto de Ellen White que o cálice de amargura que Jesus teve que enfrentar foi ter que viver na casa de pessoas que não gostavam dele, que brigavam com ele. Mas veja, aqui depois que Jesus ressuscita, quem que está no grupo de pessoas que estão orando, de cristãos? Quem que está? Os irmãos de Jesus, crianças, grandões, jovens, adolescentes. Depois que Jesus ressuscitou, os irmãos de Jesus passaram a acreditar nele. É muito difícil a gente tentar salvar todo mundo que está fora, salvar as pessoas como Jesus tentava fazer e não conseguia fazer isso dentro da sua própria casa. Depois que Jesus ressuscita, crianças, os seus irmãos se tornaram seus seguidores, se tornaram cristãos. Veja, por mais desestruturada, por mais problemas que a gente possa ter dentro de uma casa, como a família de Jesus, que veja, preferia dormir na casa de Marta, Lázaro e Maria Madalena, do que dormir na sua própria casa. Ele tinha problemas em casa, mas depois que ele ressuscitou, a sua família agora ficou unida, seguindo a vontade de Deus. Como é que era o nome dos irmãos de Jesus? Vamos relembrar aqui, Guilherme. José, Tiago, Simão e tinha Judas. Parabéns, Guilherme. Tiago. Tem um livro na Bíblia chamado Tiago. Você sabia? Você sabia que esse livro de Tiago não foi escrito pelo discípulo Tiago? Que o discípulo Tiago morreu logo no comecinho, ele foi o primeiro que morreu. Você sabia que o livro da Bíblia de Tiago foi escrito pelo Tiago, irmão de Jesus? Foi Tiago, irmão de Jesus. Você sabia que Tiago, irmão de Jesus, foi o primeiro presidente da igreja cristã? Sabiam, crianças? Não é, tem gente que acha que era Pedro, né? Pedro era um dos líderes ali, mas o Tiago, que era o representante da igreja cristã, era Tiago, o irmão de Jesus. Ele que não acreditava em Jesus, se tornou um presidente da igreja, um líder da igreja, um pregador, um grande pregador. E quer saber mais? Tiago, ele morreu por causa da mensagem de Jesus. Tem aqueles homens historiadores que contam as histórias. Tem um que descreve como foi a morte de Tiago. Ele foi apedrejado. Ele tinha que negar o nome de Jesus. Mas sabia que ele não negou o nome de Jesus? Ele não negou. Porque ele acreditava no irmão dele. Ele tinha vivido com aquele menininho desde pequeno. E ele sabia, por convicção, que aquele era o Filho de Deus. Enquanto as pessoas apedrejavam Tiago, o irmão de Jesus, sabe o que Tiago falou? Ele repetiu as mesmas palavras de Jesus, diz a tradição. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você vê a influência de um irmão dentro de casa? Crianças, de especial os irmãos mais velhos aqui hoje, ó. Irmãos mais velhos, ajudem os seus irmãos a conhecerem mais de Jesus. A só assistir coisa boa na televisão. Você, irmão mais velho, você pode ajudar. Se seu pai e sua mãe não estão vendo, você fala assim, isso aqui não é bom de assistir não. Se seu irmão está com preguiça de vir para a igreja, fala, irmãozinho, vamos lá. Jesus foi o irmão que influenciou seus irmãos, até na hora da morte, ele recitou as palavras do próprio irmão. Tem um outro livro na Bíblia também chamado Judas, não tem? Tem um livro da Bíblia chamado Judas. A maioria dos teólogos acredita que esse livro Judas foi escrito também por esse Judas, né, Guilherme? Não tem um Judas, irmão de Jesus? Tem um Judas também, Judas, irmão de Jesus.
Veja uma família de incrédulos, uma família onde tantos problemas existiam, mas uma família que foi transformada pela graça, pela presença, pelo amor de Jesus Cristo. Eu quero saber se hoje aqui, nessa manhã, temos famílias imperfeitas. Temos famílias imperfeitas hoje aqui? Temos. Mas eu quero dizer para você que pode ter pobreza, pode ter desestrutura, pode ter morte, pode ter incredulidade, pode ter discórdia. Quando Jesus ele é ressuscitado na sua casa, milagres acontecem. Vivemos dias tão especiais nesse VBS. Que esses dias continuem. Pais juntos com os filhos, pais que largavam o trabalho um pouquinho antes para estar com os filhos, para brincar na água, para contar historinha, para cantar. Que a gente viva assim. Que esse VBS continue. Famílias unidas, querendo viajar para o céu para encontrar Jesus. E eu quero perguntar para você, o que você precisa fazer na sua casa para que na sua casa exista um Jesus vivo, um Jesus ressurreto, um Jesus presente. A gente vai terminar esse culto cantando sobre Jesus, falando quem é Jesus para a gente. Que pais e mães inspirem Jesus, que na nossa casa tenham músicas que falam de Jesus, que o nosso comportamento fale de Jesus, que o nosso culto familiar fale de Jesus, que a nossa frequência à igreja fale de Jesus, que o nosso envolvimento com as coisas de Deus. Veja como é importante seu filho ver você, pai e mãe, envolvida nas coisas da igreja, não só assistindo, mas trabalhando. Se envolva, que seu envolvimento fale e mostre Jesus para a sua casa. Eu queria que a gente terminasse cantando essa música que fala sobre Jesus. A gente vai colocar a letra lá também para todo mundo poder cantar junto. Mas eu queria que as famílias ficassem juntas agora. Pode ficar, vamos ficar em pé nesse momento. Se tem alguma criança que está longe do pai, fica pertinho do pai, da mãe. Vamos todos cantar disso que a gente acredita. Vamos falar. Alguém consegue um pedestal para mim, por favor? E a gente vai falar desse Jesus que é tudo para a gente, esse Jesus que quer renascer na nossa casa, na nossa família. Se houve jeito para a família de Jesus, para a nossa família também existe solução. Deus quer trabalhar na nossa casa, amém? Quem sabe canta comigo? És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar. É semeador, é semeador que está a semear, que teu fruto venha em mim brotar. Fala quem ele é para sua família, diz: tu és tudo para mim, 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 Jesus Cristo, tu és noivo semeia, meu Pai, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor, Cristo, tu és tudo, Cristo, tu és tudo. Sinta o abraço dele na sua família, vai. És o Pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. Ele é o bom pastor, és o bom pastor que vai me encontrar se o caminho não sei mais achar.
Tu és tudo para mim. 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 Jesus Cristo, tu és noivo semente, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo, quero ver vocês cantando. Noivo semente. Ele tem que ser o que existe de mais precioso na sua casa. Cristo, tu és tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo, só vocês. Noivo semeador, tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo. Sim, tu és tudo. Feche seus olhos. Jesus Cristo, onde o Senhor existe, existe vida, existe luz, existe alegria. Que o Senhor seja o bem mais precioso, Jesus, da nossa casa. Não sejam as coisas que a gente tem, não seja o nosso trabalho, não seja entretenimento, não seja qualquer outra coisa material, qualquer outra coisa daqui. Que o bem mais precioso da nossa casa, Senhor, seja o Senhor, seja a atmosfera do céu, seja o carinho, seja a preocupação dentro de casa, do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, deixando de lado nossas prioridades, deixando de lado coisas que a gente gostaria de fazer do nosso jeito, mas onde a gente, em humildade, coloca a vontade do outro acima da própria nossa vontade, Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo esteja vivo dentro do nosso lar. Todos nós somos imperfeitos. A tua casa era imperfeita e tinha tantos problemas, Jesus. Mas não existe ninguém melhor do que o Senhor para soprar no nosso ouvido o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos mudar, o que a gente precisa reconstruir dentro de casa. Queremos que a nossa casa seja um pedacinho do céu. O Senhor instituiu a família. Mais que ninguém, o Senhor sabe a importância da família, para que a gente esteja bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Jesus Cristo, nasça em nossa casa, que o nosso lar seja para a tua glória,
para a tua honra, que os nossos filhos cresçam nos teus caminhos, fazendo a tua vontade como cidadãos do céu. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o desejo dessa igreja, filhos crescendo, esposos, todos juntos para fazer uma sociedade melhor, uma igreja cada vez mais forte e para proclamarmos o reino dos céus até que o Senhor Jesus Cristo volte. Esse é o desejo do nosso coração, no teu nome, Jesus Cristo, nós oramos, amém.